Bom, mas como? Bom, primeiramente eu fiz os desenhos no papel, como você pode ver, o rosto, as plantas, pedaço da planta aqui que você tá vendo. Também fiz em outra folha, outro dia inclusive, que é o boneco, as partes todas separadas, cabelo. Fiz umas orelhas, eu queria fazer as orelhas, mas deu errado. O nariz também, acabou que eu nem usei, só pra ver ela lá no começo. Parte dos olhos, fechando, sabe? Bocas, dente. Acabou que eu também nem usei essas coisas, só usei pra fazer alguns detalhes em outras horas. Que é um desenho que eu fiz. Tá, com isso pronto, eu simplesmente vou na foto, aí eu, bom, aproximo primeiramente, né? Tiro um print. Aí no próprio print eu vou lá e recorto pra ficar melhor. E aí depois é mais simples, tipo, separo tudo na galeria, aqui que eu fiz o Animation Set, animação set. E, e aí a gente vai pro processo. A gente pega o coisa, recorta, que o próprio iPhone tem essa funcionalidade, e leva lá pro Keynote. E aí no Keynote eu começo a montar as coisas nem se fosse um Lego mesmo. Tipo, vocês estão vendo aí, eu vou lá, escolho outra peça, eu escolho aqui o círculo pra fazer a cabeça. Recorto, leva pra lá, e isso daí. Tipo, antigamente quando não tinha essas opções, eu para recortar a imagem eu fazia tipo manualmente mesmo. Tipo, eu ia lá, tinha que recortar, trazer pra cá. Tudo bem, eu nunca fiz animação desse jeito exatamente naquela época, mas são de fotos, essas coisas que tinha que recortar na mão, trabalheira, enfim. Que bom que agora tem essas opções. Ahn, Tem esse chapéu aqui também, né? Vamos pular mais exemplos de coisas, né, pra colocar. Inclusive, isso daqui é um vídeo quando eu ainda tava animando o negócio. Então, isso aqui é eu fazendo aquele boneco lá que vocês viram na animação inicial. É... Aqui, no caso, ó, se você quiser deixar tudo pequeno, você pode só agrupar. Que aí você consegue mexer tudo ao mesmo tempo para mexer no tamanho, levar para a posição melhor. Eu faço isso muito, eu vou ensinar inclusive como fazer de outras formas lá na frente. E aí eu posso mover, e aí depois, não esquece, gente, desagrupa. Tem que desagrupar, porque se não desagrupar o negócio vai dar errado, vai ficar dando fade out, enfim, não dá certo. E aqui eu vou ensinar também a fazer o fundo, que é basicamente o seguinte, eu pego uma foto aleatória de alguma gravação, de alguma coisa que eu fiz, desenho, que eu pego a cor da folha na hora que eu tirei a foto. E aí eu vou lá na opção, apago as coisas atrás, né, claro. E aí o que que eu faço? Eu vou ali no pincelzinho em cima azul. E aí eu vou aqui, editar, pego a própria opção do... Esqueci o nome disso, Pepita. E aí eu escolho cor de fundo. Aqui eu... Bom, eu esqueci de tirar o negócio ali de trás, agora é só tirar e acabou. É isso. Simples, rápido e fácil. Aí a gente tem aqui também, que é o seguinte, quando você vai ordenar a animação, é muito importante você deixar eles juntos. Então, tipo, aqui no rosto, eu deixo ele todo junto, toda a animação parte do rosto, eu ponho ela como se fosse filha da coisa de cima, do quadro de cima. Que assim, por exemplo, que eu vou mostrar aqui embaixo, no andar, que ele tem muitos frames e eu preciso ficar repetindo ele toda hora. Então o que, que eu faço? Eu posso simplesmente pôr todo ele como sendo filho de um só, e aí eu copio ele e aí eu colo. Vocês vão ver agora. Ó, copia, e aí você vai lá e cola. Ou você pode duplicar também, aqui ó, opção de duplicar. Mas vamos lá. Aí você vai lá, cola. E aí ele fica a animação certinha, tipo, você não precisa ficar toda hora indo manualmente pra fazer e fica aquela zona, um negócio gigante. Você pode deixar ele todo ali quadradinho e você sabe exatamente onde achar. É bem mais fácil, é uma questão de organização mesmo, facilita na hora de duplicar as coisas, pra você ter que ficar toda hora selecionando. É isso. Animar. Tá. Como vocês bem sabem, nossos quadros são formados por imagens diferentes. Então como é que faz para eles terem esse movimento mais fluido, etc. O que a gente vai fazer aqui, vir na opção de animar, e aí você vai vir aqui, você vai ver as transições.
Isso daí a gente vê clicando no quadro. Eu estou usando a transição mágica, que ela simplesmente move o objeto da imagem anterior para a próxima. Estou usando esse tempo básico aí e eu estou fazendo ele sem nenhuma aceleração, nenhuma. E também sem dissolver objetos diferentes. Estou deixando o tempo em 0,10 segundos mesmo e é isso. Eu uso isso daí para todos os quadros, mas isso também pode variar, como eu vou já explicar no futuro. E aí a animação fica assim, mais fluida, bonitinho. Lembra que eu falei do futuro? O futuro chegou. Tá, vamos embora. Aqui a gente tem que as transições dele vão ser um pouquinho mais lentas. Por quê? Porque é cabelo. O cabelo vai se mover na velocidade da luz, né, gente? Tipo, 0,10 segundos pro cabelo fazer aquele movimento brusco não dá certo. Então, eles ficam um pouquinho mais lentos naturalmente. E aí vocês vão ver aqui como que fica o resultado, ó. Bem melhor do que se fosse 0,10 segundos, senão ficar um caos, ficar um negócio horrível. Ignora o olho por enquanto, ele vai ficar estranho aquilo que eu falei dele ficar dando fade out, porque o objeto muda. Se o objeto muda, ele não vai fazer a transição certinha assim bonitinha. Ele simplesmente vai, sabe, apagar e voltar. O cabelo que final só que eu tinha separado na hora, então é isso. E aí aqui é a opção que eu... Outra opção que eu tentei, que é com ele balançando assim. Só que eu não gostei muito, eu optei por essa aqui. É só pra mostrar mesmo o processo, né? Tá, e aqui é a separação de objetos. Isso aqui é basicamente o animão do boneco, os braços dele. Cada parte, como vocês estão vendo, tem que ser movida individualmente para a posição que você quer. Se você só mover ele meio que num eixo onde uma parte continue próxima do lugar original e mexer, aí ele não vai mudar tanto. Tipo assim, igual eu fiz aqui com o braço, tá vendo? Ele não vai ficar rodando por aí saindo. Então, o importante é sempre manter uma parte meio que próximo do lugar inicial, que aí vai parecer que ele está conectado. É isso que eu aprendi depois de animar esses 59 frames aí que vocês estão vendo. Então, aí a gente vai fazendo isso. A gente vai prosseguindo, duplicando o próximo quadro. Eles aqui seguem aquela regra do 0,1 segundo, 0,10 segundos que vocês estavam vendo. E aí ele faz o quê? Eu vou cada quadro modificando um pouquinho e não pode ser muito brusco. Porque, tipo, se eu movo o braço daqui... Porque lembra que cada objeto é separado. Então ele simplesmente vai tentar fazer o caminho mais curto pro objeto pro outro canto. Então se ele tá lá embaixo e do nada tá aqui em cima, o antebraço e o braço, apesar de eles estarem conectados nos dois, às vezes ele vai passar por cima. Vocês vão ver isso no futuro, que eu vou mostrar. E aqui é aquilo que eu falei sobre ficar mesclando as coisas para facilitar. A gente agrupa, e aí a gente pode mover, que é o girar. Não liga se ele ficar indo não, só você tentar voltar para a posição mais ou menos. Nem precisa ser tão exato, você só tem que dar a ilusão que ele está conectado, porque conectado mesmo ele não está, mas desde que passe a ilusão, vai mexendo, vai fazendo até ficar o resultado satisfatório para você. E aí a gente vai. Não esquece de desagrupar, lembra que eu disse. Eu toda hora esqueci de desagrupar, então é isso que eu falo pra vocês. Não esquece de desagrupar, porque esse negócio fica dando errado, não fica bonito. Aqui, como vocês estão vendo, a diferença entre os quadros e outro é mais sutil. Para ficar um resultado mais bonito, eu geralmente tento mover mais de uma coisa ao mesmo tempo, que ele fica mais, sei lá, agradável aos olhos, você vê mais vida no objeto. Inclusive depois eu vou animar um pouco mais essa cabeça para ela acompanhar o objeto do chapéu. E aí isso que vai dando o efeito, você vai movendo um pouco mais, mexe um pouco as pernas junto com os braços, dá uma tremida em algum canto, porque ele fica mais bonito, fica mais vivo, mais agradável aos olhos. Porque é aquilo que eu falei, a gente vai colocando a cabeça para tentar seguir o objeto. Tipo, eu só dou uma movida leve nela, tipo, um pouquinho mais direcionada pro lugar que ele tá olhando. Que aí ele fica mais agradável. Eu já tinha feito isso anteriormente, inclusive, eu só não gravei na hora, né? Mas ele vai ficando mais vivo, mais fluido, tá vendo? Vai dando uma sensação mais agradável, complementando o que eu tava falando. Inclusive, esse é um dos motivos da animação ir ficando mais fluida conforme passar, ficando mais viva.
Por causa que no começo eu tava com medo de sair mexendo ele. Tipo, você vê no início que ele tá fazendo meio que uma dança, nem dá pra perceber direito o movimento nas pernas, etc. Porque eu tava com medo de mexer ele. E aí eu fui percebendo conforme que, tipo, dá pra fazer essa coisa mais brusca, dá pra sair fazendo ele voar. No final, inclusive, eu dou um zoom na cara dele, que é basicamente só aumentar o objeto. Então, é basicamente isso. Você vai ganhando liberdade, você vai percebendo o que dá pra fazer e o que não dá, e isso daí vai da experimentação. Se você quiser tentar fazer aí, tenta, vai experimentando, vai improvisando, e vai. Coisa que eu não falei, mas quem já manja de Keynote, PowerPoint já sabe, que é sobre as composições de entrada, que são basicamente animações para o seu objeto, para ele entrar na cena. Então aqui, por exemplo, no chapéu, eu posso escolher um efeito especial. Tem vários desses efeitos que vocês viram, mas o efeito especial de cometa, por exemplo. Então vamos lá, e aí o que ele vai aplicar? Vai surgir um cometa e vai sair o chapéu. Ou então de confete ou, sei lá, faísca. Pronto, surgiu o chapéu. Além disso, nós temos as ações, que são basicamente animações que vêm depois. A gente tem que, por exemplo, quicar, que ele vai fazer seu objeto pular. Ou então, mais interessante que isso, é o criar caminho, que ele vai desenhar um caminho para o seu objeto dentro de um único frame. Davi, mas qual que é a utilidade disso? Ele vai criar caminhos mais complexos. Tipo, como é que você vai fazer a partir daquilo e fazer essa animação toda de sair girando? Não tem como. Você vai demorar anos. Mas ele não vai seguir a posição, não vai sair girando assim bonitinho, rodando. Ele pode. Se você escolher girar, você tem que pôr ele na mesma minuto, no mesmo segundos que o anterior. Então, tipo, a animação ali demorou 5 segundos para fazer a volta completa. O girar, ele vai ter que fazer isso também em 5 segundos. E aí você vai pôr ele no ângulo que você quer que ele pare no final, que no caso é 360 graus, ele tem que girar 360 graus. E aí vocês vão ver. Opa, pera. Eu esqueci de colocar ele para fazer junto com a composição. Você tem que pôr ele para ir com a composição. Então você põe aqui ele para ir com a composição 2, inclusive aqui na ordenação para te facilitar, aqui naqueles 3 pontinhos de cima. E você põe, inclusive, para ele girar após a composição 1, que você só precisa clicar uma vez. Pronto, começou, ele já girou. Ficou muito legal o efeito assim? Ficou, mas não era o que eu queria. Eu queria que ele girasse rodando em volta da bola com meio que aquela parte assim em cima. Então o que a gente põe? Em sentido horário. Pronto. Resolveu. Olha só como vai ficar. E é esse o princípio que eu uso para animar os peixes, para animar as bolhas. As bolhas eu não uso girar, mas os peixes eu uso. Que ele vai seguindo a rotação. E basicamente funciona assim. É bem fácil, bem simples. Dá pra usar tranquilo. Tá, aqui eu vou mostrar um pouco dos peixes que eu tinha falado. Se você for ver aqui, ó, é o mesmo princípio que eu usei no chapéu. Caminho vários, mesmos segundos aqui, ó. 1 minuto, 3 minutos 90, 3 minutos 75, mais ou menos, você tá vendo? Não precisa ser exatamente, mas você tem que dar ilusão pra pessoa. E aí aqui vocês vão ver, porque no animar, que nos 3 pontinhos, ó, você vai ali, você clicar ali, você consegue ver todas as animações que tá acontecendo na sua cena. E aí aqui a gente tem tudo, ó. A animação das bolhas e dos peixinhos. Eu tento deixar os peixinhos tudo junto com o girar e o coisa pra me facilitar depois. Ó, tá vendo? E aí se você clicar, por exemplo, na bolha, e aí você clicar nos 3 pontinhos, você vê exatamente onde ela tá ali, você vê que a bolha ela tem animação 20. Ou então ali nos peixes, por exemplo. Vamos clicar aqui no peixe. Aí a gente vai em vários, eu quero ver só o caminho, só a ação do caminho. Seleciona o caminho, 3 pontinhos, ele mostra. E é basicamente isso. Você quer ver tudo, a animação que está associada ao objeto, você só clica no peixe e clica nos 3 pontinhos. É simples. Aqui, ó, só para mostrar para vocês que eu uso isso realmente na animação. Por exemplo, no chapéu, quando o chapéu entra. E na máscara. A máscara, inclusive, só tem um frame. Ela só aparece em uma cena. Tipo, ela fica perdida ali no meio da animação. Você vê aqui, ó, giro para entrar, tremulação da malha. Aqui, ó, vocês estão vendo aqui o tempo que eu uso, como eu faço. Quiser copiar, sei lá. E aí, é basicamente isso. E ele sai na mesma cena. Ele entra na cena, faz o que tem que fazer na cena e sai. E você pode usar isso da maneira que você quiser. Se você quiser, sei lá, fazer a cabeça do boneco tremer, a cabeça do boneco cair, usa. Tá aí, é pra usar, entendeu? É basicamente isso. Bom, obrigado por assistir. Até.